Oi, meus amores! Estou aqui de volta. Tudo bem com vocês? Todos com saúde? É o mais importante. Todos bem? Por dentro, emocionalmente, psicologicamente falando, em harmonia com a família? Nesse momento que a gente vive, ainda tenso? Cuida disso também, tá? Mas vamos continuar nossa aula de pronomes. Bora? Você já fez os trabalhos que eu passei? Precisa fazer, hein? Não é só prestar atenção na titia aqui, não. A gente fazer o trabalho também, hein? Quero receber todos, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de pronome, né? A gente já começou falando na aula passada sobre pronomes pessoais, né? Do caso reto, do caso oblíquo. Falamos sobre pronomes de tratamento. Agora a gente vai falar sobre pronomes possessivos. Acompanha no seu livro? Abre ele aí. Página 23. Vai? Tô esperando. Abriu? Página 23? Então vamos lá. Olha o que o nome já diz. Pronomes possessivos. Posse. Indica posse. Percebe? Nós, seres humanos, somos possessivos. Isso não pode ser em excesso, que atrapalha, né? O sentimento de posse, de achar que isso é meu, ninguém toca. Isso é ruim, isso é ruim. Mas as coisas, né, de um modo geral, possuem, né, pertencem a alguém. E isso indica posse. Então, se eu tenho, por exemplo, uma máscara, é minha máscara, porque pertence a mim. Percebe? Então, essa relação de pertencimento, né, de posse, a gente vai usar e configurar através desses pronomes possessivos. Então, vamos lá, olha. A gente tem, vamos lembrar, 3 pessoas no discurso. Primeira pessoa, que é quem fala. Segunda pessoa, que é quem escuta, lê, né, o interlocutor. E a terceira pessoa, que é de quem a gente fala. Essas pessoas no singular ou no plural. Se eu sou uma pessoa só, eu, primeira pessoa do singular. Se eu e mais alguém, né, estamos ali na função de primeira pessoa, o pronome já vai ser o nós. Lembrou? Muito bem. Possessivo também, ele tem a sua relação. Então, eu não vou usar pronomes de terceira pessoa para a segunda ou para a primeira. Então, a gente precisa seguir. Olha o quadrinho aí, ó. No singular, meu, minha, meus, minhas. No plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Então, na verdade, é o pronome que vai, né, variar em gênero, se relacionando com o substantivo. Então, se eu falo meu cabelo, cabelo é um substantivo gênero masculino. Então, o pronome também tem de acompanhar e vai ser meu. Meu por quê? Porque é a primeira pessoa do singular, mas no masculino singular porque acompanha o substantivo cabelo, que também está no singular masculino. Se fosse minha echarpe, ó, echarpe já é uma palavra feminina, então eu tenho de colocar no feminino, singular, certo? Se for no plural, minhas echarpes, meus cabelos, percebe? Muito bem. Então, na primeira pessoa do singular, meu, minha, meus, minhas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, com relação ao tu, né? Então, teu, tua, teus, tuas, com T. Está tu, teu, tua. Tá bom? Só que lembra que a gente comentou que muitas vezes a gente usa o você hoje na linguagem do dia a dia para substituir, para concordar com essa segunda pessoa? Então, quando você está tratando com essa segunda pessoa pelo pronome de tratamento você ou senhor, né, com outro pronome qualquer, você vai utilizar o pronome possessivo na terceira pessoa, por isso que está aí entre parênteses, olha lá, seu, sua, seus, suas. Tá bom? Na segunda pessoa do plural, você tem vosso, vossa, vossos, vossas. Também singular ou plural, masculino, feminino, para se relacionar ao pronome vós.
Terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. E no plural? Igual. Então, terceira pessoa de singular e terceira pessoa do plural, a gente vai utilizar seu, sua, seus, suas. Certo? Dificuldade com esse conteúdo é muito fácil. Olha quanto tempo vocês estudam isso e mais. Quantos anos vocês usam isso no dia a dia? Ah, minha mãe está me chamando. Minha mãe está me chamando. E olha que às vezes chama o tempo todo, né? Então a gente usa mesmo, tá bom? E tudo é nosso, a gente tem esse sentimento, né? E quando fala do outro também, não é só o meu, primeira pessoa não, que a gente também não é egoísta, então é nosso, o seu, o teu, tá bom? Vamos ver outro tipo de pronome? Passa a página aí, ó, junto comigo, página 24. Virou a página comigo? Então vamos lá. Na página 24, a gente vai estar falando sobre pronomes demonstrativos. De novo, preste atenção na palavrinha. Demonstrativo. Que demonstra. Então, eu vou utilizar um pronome para demonstrar algo. Olha lá, vou mencionar e vou demonstrar através do pronome. Tá ali, uma das funções dos pronomes, né, demonstrativos é indicar a posição espacial em relação às pessoas do discurso, do ser a que se referem. Então, a gente vai ver que nós temos alguns usos para esse pronome. Mas como é que a gente demonstra? Antes de mais nada, este vídeo, esta aula, eu estou, veja, mencionando alguém e demonstrando qual é. Por isso o pronome demonstrativo. Então, de começo, o pronome demonstrativo, ele vai demonstrar. Mencionar vai se referir a algo que eu estou mencionando. Então, a gente vai ter este, esta, isto, isso, essa, esse. A gente vai ter aquilo, aquele, aquela, tanto no singular quanto no plural. Tá bom? Mas, dependendo da pessoa que fala, da proximidade, a gente vai usar pronomes específicos. Então, vejam só. Tá falando aí, olha. Isto, este, esta indicam algo que está próximo da pessoa que fala. Então, ó. Esta máscara é linda. É linda. Cheia de brilhos. Esta máscara. Por que esta? Porque não sou eu que estou falando. A máscara não é minha, tá aqui comigo. Ó, proximidade. Tá perto de quem fala. Então, eu vou utilizar esta. Porque tá perto. Ou T aí. Tá bom? Então, este, esta, isto. A gente usa quando tá perto da gente. Então, se eu tô falando, esta caneta tá falhando. Eu não posso dizer essa caneta. Eu tenho que dizer esta, porque tá na minha mão. Eu que tô falando. Agora, o Lucas tá aqui na minha frente. Se eu falo assim, me empresta essa caneta, não é mais esta. Eu vou usar essa. Por quê? Porque está perto dele que está me ouvindo. É a segunda pessoa do discurso. Então, eu vou utilizar o pronome esse, essa, isso. Percebeu? Agora, se eu estiver me referindo a algo, ó, distante, não está nem perto de quem fala, nem perto de quem ouve. Aí eu vou utilizar aquele. Aquela sala está vazia. Percebeu? Aquela sala está vazia. Por quê? Porque está lá, ó, longe de mim e longe dele que me escuta. Percebeu? Então, cuidado no uso dos pronomes. É lógico, meus amores, que a gente fala toda a aula sobre, né, o preconceito linguístico que não deve existir. Então, no dia a dia, você fala, às vezes fala, esse amor que eu sinto, não é esse amor, é este, porque você é quem está sentindo. No entanto, o mais importante é amar, não é? E você dizer isso para as pessoas, então tá valendo. No entanto, quando a gente para monitorar a nossa linguagem, aí a gente precisa usar o pronome correto. Tá bom assim? Então, na hora da escrita, que é, né, um meio mais formal de comunicação, fica registrado. Então, a gente para e usa o pronome adequado, certo? Vamos passar aí para baixo? Olha lá.
Outra função dos demonstrativos é situar no tempo o ser a que se refere. Então, olha só. Tempo, não é mais espaço. Aqui, ali, não é isso. É sobre o tempo. Quando eu quero me referir a um tempo que já passou, eu digo esse, essa. Então, essa semana significa a semana que já passou. Agora, esta semana é a que a gente está. Percebeu? Ó, esse, essa, passado. 2 S's. Esse, passado. Essa, passado. 2 S's. Tempo que já passou. Agora, quer ver um exemplo? Falo da noite. Essa noite, nossa, foi tensa. Tô falando de que noite? A que passou. Agora, esta noite vai ser ótima. Ó, a que ainda vem, ou a que a gente está vivendo. Tá bom, amores? Então, o uso dos pronomes, a gente vai abordar esses dois agora, tá? De posição e de tempo. Deu para entender a diferença de uso? Passado e tempo presente ou futuro? Então, esse, essa, para o que já passou. Muito bem. Outra coisa. Pronomes indefinidos. Baixa aí comigo. De novo, o nome também já nos diz o que significa. Indefinido, que não dá para definir. Então, você não está definindo. Por isso, você usa um pronome indefinido. Esses pronomes podem acompanhar ou substituir o substantivo. Lembra que a gente falou em pronome substantivo e pronome adjetivo? Então, outra coisa. Alguns desses pronomes são variáveis e outros são invariáveis. Está aí na sua tela e está aí no seu livro para você poder acompanhar. Ó, variáveis. Aqueles que vão variar em gênero e número. Então, eu digo algum ou alguns, singular e plural. Algum ou alguma, masculino e feminino. Percebe? São variáveis. Outro exemplo, todo, todos, toda, todas. Agora, invariáveis. Alguém, não tem alguéms, algos, nadas, não tem. Nem tem nada, nada, algo, alga, não tem. Pelo menos não como pronome, né? Então, o que acontece? Então, esses são invariáveis. Tá bem? Então, variáveis que a gente flexiona em gênero e número e invariáveis que não sofrem essa flexão. Tá bom? E por que indefinido? Se eu dizer assim, alguém chegou. Alguém, você definiu quem foi? Não definiu. Por isso é um pronome indefinido, né? Eu digo, nada me aborrece. Nada. Eu defini exatamente? Não. Então, esses pronomes a gente vai chamar de pronomes indefinidos. Combinado? Olha o que ele está dizendo aí. O pronome indefinido pode ser indicado por uma locução. O que é uma locução? 2 ou mais palavras. Nesse caso, trata-se de uma locução pronominal indefinida. Então, vamos combinar? Quando a gente usa uma palavra, é pronome. Quando eu utilizar 2 ou mais com o valor de um pronome, eu vou chamar de locução pronominal. Vamos ver aí? Deixa eu ver se está aqui embaixo. Não. Vamos mudar a página. Página 25 agora. Colocou? Vira rápido. Veja alguns exemplos de locuções pronominais indefinidas. Cada qual sabe de si. Olha aí, cada qual. Percebeu? Todo aquele que chegar será bem-vindo. Correr uma maratona não é para qualquer um. Qualquer um. 2 palavrinhas com valor de um só. De um só termo. De um só pronome. Então, é uma locução pronominal. E percebe? Indefinido, porque eu não estou definindo qualquer um. Não estou definindo se é José, embolei a língua. Se é José, eita! Se é José, se é Maria. Não estou definindo. Tá bom, amores? Cuidado, olha aí, com alguns casos, com a posição desses pronomes. Por que não está descendo a minha tela, gente? Foi. Com a posição desses pronomes na frase. Em algum momento, eu não defini
o momento, em algum momento. E isso tem valor afirmativo. Gente, a língua portuguesa é muito doida, né? Porque se eu falar assim, em momento algum você disse isso, eu quero dizer que em nenhum momento você disse, tem valor negativo. E eu só mudei a posição na frase. Percebeu? Louco, né? Cuidado. Olha outro caso aí, olha. Certa ocasião. O que eu quero dizer quando eu digo assim? Em certa ocasião, eles brigaram. Eu não defini qual foi a ocasião. Foi uma certa ocasião. Aí é pronome. Agora, a ocasião certa. Esse certa aí já não vai ser pronome. Esse certa aí vai ser adjetivo. Percebeu? Então, às vezes, uma mesma palavrinha pode exercer funções diferentes e ter valores diferentes. Vocês precisam estar atentos na frase. Tá bom? Vamos ver o outro? Pronomes interrogativos agora. Professora, o que são pronomes interrogativos? Tá óbvio? Que fazem uma interrogação, ou seja, uma pergunta. Quais a gente tem, por exemplo, quem, que, qual. Eu digo assim, qual o seu nome? Qual? Pronome interrogativo. Quem é você? Quem? Pronome interrogativo. Não estou fazendo uma pergunta? E é indefinido, porque eu não estou definindo. Percebeu? Então, pronome indefinido. Pronome interrogativo. Gente, me perdi? Quem é você? Eu estou fazendo uma pergunta. Embora a gente não defina, eu estou, nesse caso, fazendo uma pergunta. Tá bom? Eu estava falando antes de indefinido, fiquei com a palavrinha na minha cabeça. Mas se eu estou fazendo uma pergunta, se refere a alguém, quem? Se refere a alguma coisa, qual, o que? Combinado? Muito bem. Nós temos também pronomes relativos e outras situações de uso, mas que a gente não vai ver agora. Vamos focar nesses pronomes que a gente viu hoje, até a página 26. Tá bom? Qualquer dúvida você tira comigo? Pode ser? Vou estar esperando. Tá bom? Na aula online, ao vivo, a gente fala melhor sobre isso. Combinado? E eu vou passar no roteiro as questõezinhas para vocês exercitarem. Amores, um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.